Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta. Existe alguém com expectativa para o que Deus vai fazer essa noite? Glória a Deus. Sabe, eu creio que Deus se revela para cada um de nós segundo a expectativa que nós temos nele. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai se revelar para cada um de nós de uma forma individual nessa noite. Você crê nisso? Aleluia. Eu vou compartilhar com vocês uma mensagem simples, mas ela continua tendo poder para transformar toda uma geração. A mensagem do Evangelho de Jesus, ela é poderosa para transformar famílias por onde ela passa. E eu quero declarar em nome de Jesus que nessa noite não vai ser diferente, amém? Quantos aqui tem fome de Deus nessa noite? Quantos aqui tem fome de Deus nessa noite? Aleluia! Então levanta a sua Bíblia, mais alto que você puder. Glória a Deus! Levanta a sua Bíblia, eu quero orar com você. Pai, nós cremos, Senhor, na autoridade que existe no Teu nome. E nós cremos, Senhor, que todas as vezes que nós declaramos a Tua palavra, coisas sobrenaturais acontecem. Por isso, em nome de Jesus, declaramos céus abertos sobre esse lugar. Nós declaramos que os nossos corações estão quebrantados na Tua presença, Pai. Deus, enquanto nós falarmos aqui, Senhor, a respeito do Teu reino, enquanto nós lermos a Tua palavra, eu declaro em nome de Jesus que cadeias cairão por terra, em nome de Jesus. Eu declaro que correntes que aprisionavam pessoas aqui não aprisionarão mais. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que se alguns aqui estavam oprimidos, não estão mais oprimidos, porque nós cremos no poder libertador da Tua palavra. Nós declaramos, Paizinho, que essa noite já marcou a nossa história pelo poder do nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, pode aplaudir o nome dEle. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, pastor Kenneth Hagin dizia algo que eu acho que é fundamental para a gente entender todas as vezes que a gente chega à casa de Deus. Pastor Kenneth Hagin dizia que a gente não pode focar no espetacular de Deus, porque muitas vezes a gente vai deixar de discernir quando o sobrenatural se manifesta. Sabe, quando a gente fica muito preocupado apenas no espetacular daquilo que Deus faz, deixamos de perceber que coisas sobrenaturais acontecem sem que a gente perceba. Por isso, enquanto eu estiver falando sobre o nome dEle, eu creio que pessoas vão começar a ser curadas aí do lado de onde você está. Pessoas vão ser libertas de depressão do seu lado. Talvez você mesmo vai ser afetado por essa palavra. Pessoas ao final dessa reunião vão desejar correr para os braços de Deus, porque independente daquilo que a gente faça, Deus ele não se move por performance, mas Deus ele se move por um coração quebrantado. Então, em nome de Jesus, meu irmão, eu quero te convidar a celebrar comigo a vida de Deus nessa noite, amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Lucas. Glória a Deus. Tem gente animada com a Bíblia aí? Glória a Deus. Então vamos passear nela. Livro de Lucas, capítulo 9. Você está animada, filha? Glória a Deus. Capítulo 9, versículo 51. O tema da mensagem de hoje é Jesus esteve aqui. Amém? A gente lê em toda a história bíblica lugares por onde Jesus passou. E eu quero compartilhar com vocês um caminho que ele percorreu em especial, que marca muito a minha história e vai marcar a tua história também, que é quando a gente entende o caminho que Jesus percorreu por Samaria. Lá em Lucas capítulo 9, 51 diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou então mensageiros diante da sua face, e indo com eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem uma pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Até aqui. Sabe, Lucas ele diz que Jesus envia alguns discípulos à frente, e eles estão percorrendo Samaria em direção a Jerusalém. Jesus está caminhando em direção à cruz. Está muito próximo da obra da redenção acontecer de fato. E aí ele envia alguns discípulos até a Samaria. Ele pede para que eles possam arranjar algum lugar para que eles repousem lá. Só que ao chegar em Samaria, os samaritanos rejeitam os discípulos e dizem que não tem como eles permanecerem ali. Para a gente entender isso,
Eu preciso que você entenda todo o contexto daquela época, sabe? Os judeus e os samaritanos, eles definitivamente não se davam bem. Os judeus sempre levaram muito a sério essa questão de manter uma linhagem, sem que houvesse nenhum tipo de contaminação cultural, histórica, religiosa. Mas os samaritanos, por muito tempo, eles foram levados cativos. Outros povos foram até Samaria. Então os samaritanos, eles eram tidos como mestiços. E os samaritanos não gostavam dos judeus, e os judeus também não gostavam dos samaritanos. E é nesse cenário que Jesus entra. Sabe, existe algo interessante no Evangelho de Lucas. Eu acho ele muito especial, porque se a gente analisar Mateus, Lucas e Marcos, você vê que grande parte do ministério de Jesus se encontra em todos esses três evangelhos. Você vai ver os mesmos milagres sendo relatados por Mateus, por Lucas, por Marcos. Você vai ver o ministério de Jesus, Jesus começando o seu ministério, os primeiros discípulos, os primeiros milagres. Mas existe algo especial no evangelho de Lucas. Lucas, ele tem 10 capítulos que ele relata algumas parábolas e algumas passagens que são exclusivas desse evangelho. Lucas, ele leva em consideração uma linguagem que eu creio que por muito tempo a gente perdeu, mas em nome de Jesus a gente vai restaurar nessa noite. Lucas, ele leva em consideração uma linguagem que não é a do ensino e não é a da pregação, mas é a própria vida de Deus caminhando no meio do povo. Se a gente analisar o evangelho de Lucas, a gente vê que esses 10 capítulos em que Lucas fala sobre o caminho que Jesus percorreu em Samaria, ele leva em consideração detalhes simples, como Jesus sentando à mesa para comer, como conversas que Jesus tinha enquanto jantava. Lucas, ele leva em consideração coisas simples do dia a dia de Jesus, mas que foram poderosas para afetar toda aquela cidade. Se a gente analisar o evangelho de Mateus, ele leva muito em consideração o ensino que Jesus tinha, a forma como Jesus ensinava o povo. O evangelho de Marcos, ele levava muito em consideração a pregação de Jesus. Isso era algo poderoso e afetava muito Marcos. O evangelho de Marcos e de Mateus são exatamente assim, ensino e pregação. Mas o evangelho de Lucas, ele pega 10 capítulos centrais da sua história para falar sobre Jesus caminhando no meio do povo. E eu creio que aí existe algo poderoso. Jesus caminhou no meio do povo, sentou com pecadores, se relacionou com eles. E o simples fato de estar ali já era suficiente para transformar os lugares por onde ele passava. Sabe, é interessante porque nos 10 capítulos centrais de Lucas, ele fala sobre Jesus em Samaria indo a caminho da cruz. Quando você chega nos capítulos finais de Lucas, você vê Jesus anunciando a cruz, Jesus sentando com os discípulos, Jesus ceando, logo depois ele sendo preso. E a gente começa a ser envolvido pela história de Jesus e você vê que Jesus, ele foi levado, ele foi humilhado. Você começa a ler sobre a história da cruz, a obra da redenção, Jesus morto numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E você vai sendo envolvido por essa história e Lucas vai relatando que Jesus ressuscitou e ele aparece aos discípulos. E você vai lendo toda a história final de Jesus e ela é poderosa, meu irmão. Mas antes de Jesus chegar à cruz, ele passou por Samaria. E é sobre essa história que eu quero me prender essa noite, amém? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Sabe, existe um pastor americano, ele se chama Judah Smith. E ele, em um dos seus livros, ele comentou que ele estava jantando com um outro amigo pastor. Eles estavam na casa do Judah e eles estavam conversando. E esse pastor perguntou assim: você conhece algum traficante? E ele falou: não que eu me lembre. Você conhece alguma prostituta? Você tem relacionamento com alguma prostituta? Conversa? E o pastor Judah falou: não que eu me lembre. E gigolô, você conhece algum gigolô? E aí o Judah, ele fala que ele ficou muito chateado com aquilo. E ele perguntou assim: eu não estou entendendo aonde você quer chegar com essa história. E o pastor falou para Judas assim: eu também não conheço, e eu acho que isso é parte do problema. Sabe, a mensagem do Evangelho, ela é poderosa para libertar, curar, salvar e transformar qualquer realidade. Mas para que essa mensagem ela seja aceita, ela precisa ser levada para todos os lugares. Jesus poderia ter passado por outros lugares para chegar a Jerusalém, mas ele decidiu passar por Samaria. Jesus, ele tinha um propósito por passar em Samaria, porque ele queria alcançar as pessoas que estavam ali.
É interessante porque durante muito tempo eu lia sobre as histórias de Samaria, sobre os judeus, e eu entendi o seguinte, pastor: eu me via num lugar da igreja, e eu me via em Jerusalém, e eu imaginava assim, eu preciso ir a Samaria para alcançar quem está perdido. Até que um dia eu entendi que eu era Samaria, e eu só me encontrei porque um dia Jesus decidiu passar por onde eu estava. Um dia Jesus decidiu passar por onde eu estava, porque Jesus ele não espera somente que você venha a Ele, mas Ele vai até você. Ele vai até você na sua necessidade. Por isso, se você necessita de cura, Ele se apresenta como Deus que cura. Se a tua necessidade é porque você tem falta de algo, Ele se apresenta como Deus que provê todas as coisas. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo, e é isso que Ele quis mostrar para a igreja enquanto caminhava em Samaria. Olha, eu sou Deus que ama, cura, salva e restaura, mas eu também sou Deus que caminha no meio do povo. Jesus tinha prazer nisso. E eu parei para analisar isso, e isso me fez refletir muito. Eu fui lá para Paulo falando da igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz: olha, vocês são cartas de Cristo. Vocês são cartas do próprio Cristo, mas vocês não são escritas com tinta, vocês não são escritas como em pedras, mas vocês são escritas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Eu achei isso poderoso e eu comecei a meditar um pouco sobre essas verdades. Por que Paulo faz essa referência que nós, a igreja de Cristo, somos como cartas? Sabe, 3 características muito simples, mas que fazem a gente entender essa verdade. A primeira delas é que nenhuma carta fala. As cartas precisam ser lidas. Nenhuma carta tem poder de falar nada. As cartas precisam ser lidas por alguém. Por isso, quando Paulo diz, vocês são como cartas de Cristo, ele diz o seguinte: olha, o mundo não vai ser tão afetado pelo que vocês falam, mas pelo que eles veem em vocês. A gente pode falar o quanto quiser a respeito do quanto Deus é bom, mas se o mundo não conseguir ver em nós o fruto desse evangelho, sem dúvida alguma eles não vão ser afetados por isso. De que adianta a gente falar que Jesus restaura a família, enquanto a gente ainda não está vivendo a restauração na nossa casa? Do que adiantaria a gente falar de um Deus que cura, se a gente não crê na cura quando a doença chega na nossa própria casa? O que Paulo quer dizer é o seguinte: não se prendam tanto ao que vocês falam, mas sejam como cartas vivas de Cristo. Aonde vocês forem, as pessoas vão olhar para vocês e vão ver o que o Evangelho de Jesus é capaz de fazer. Aleluia! E é isso que Jesus fez em Samaria. Jesus não se preocupou tanto em ensinar e não se preocupou tanto em pregar, mas Ele foi a própria resposta do Evangelho caminhando no meio do povo. Jesus sabia que aquele povo, ele teria resistência a Ele. Então Jesus ele não foi como os religiosos se apresentavam. Jesus ele foi como um deles, sentou como um deles, comeu como um deles. Porque a Bíblia diz que pelo pecado de um reinou a morte, mas também pela morte de um agora nós temos redenção. Então ele caminhou no meio de cada um deles, porque muitas vezes a gente pensa no Evangelho como algo de massa, mas Jesus vê cada um de nós de forma individual. Jesus não veio para as multidões, Jesus veio para você, para mim, para você. Jesus ele trata a gente de forma individual, e é isso que ele mostrou em Samaria, e é por isso que eu acho tão poderoso. 10 capítulos centrais de Lucas, ele falou especificamente sobre a viagem de Jesus por Samaria. Aleluia! Sabe, uma segunda característica interessante é que toda carta, ela revela a essência do seu autor. Existem pessoas que falam a respeito de Cristo, mas quando a gente lê a história da vida deles, não bate. Porque ou a nossa vida atrai pessoas para a cruz de Cristo, ou a nossa vida afasta as pessoas dela. É simples assim. Sabe, um amigo meu uma vez me perguntou, ele falou assim, ele era recém-convertido, Felipe, ele falou: Dé, eu quero trazer meus amigos para perto de Jesus, cara, como que eu faço? Eu falei: cara, demonstra para eles o que o Evangelho de Jesus é capaz de fazer em você. Não precisa se preocupar em falar, não precisa se preocupar em convidar, apenas seja a transformação que eles esperam. Porque por mais que o mundo não reconheça, por mais que às vezes o mundo nem entenda, existe em toda a criação uma expectativa para que a gente se posicione como filhos de Deus.
A palavra de Deus diz que toda a criação ela aguarda ansiosamente a manifestação da glória de Deus. E eu vim nessa noite para dizer, você é a manifestação da glória de Deus. Aonde Ele te plantou, você é uma carta viva, você não é escrito por tinta, você não é escrito por homens, você não está sob o jugo da religião, da lei, não foi escrito em tábuas de pedras, mas você tem a sua história escrita pelo próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia, isso é poderoso. Se essa mensagem não foi capaz de mexer com a nossa estrutura, nenhuma outra mensagem é. Sabe, eu tenho muito prazer em pregar sobre Jesus, na verdade, eu só falo sobre Ele. Eu até brinquei no culto jovem lá na Lagoinha de Niterói, eu recebi uma crítica que foi uma crítica que, como abençoou meu ministério. Uma pessoa me questionou e falou assim, pastor, você é muito cristocêntrico. Você só fala sobre Jesus. Sabe por que algumas pessoas hoje, elas vão para as igrejas na expectativa de ouvir uma mensagem determinista? Você vai receber o seu milagre, você vai receber, ei, presta atenção, o seu milagre já chegou e ele se chama Jesus Cristo. Tudo o que você precisa vem dele, já está nele. Aleluia! Quando a gente entender que tudo que a gente necessita já foi liberado, a gente vai deixar de fazer força para conquistar coisas que a gente já recebeu. Você necessita de cura, a cura já está disponível. Isaías 53 diz que certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades. Meu irmão, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você precisa mudar completamente a tua história financeira. Jesus, Ele tem poder para fazer isso. Mas Jesus é muito mais do que alguém que alimenta a multidão ou que faz milagres e maravilhas. Jesus, Ele quer ter um relacionamento de pai e filho. Jesus, Ele te conhece. Eu falei algo interessante porque eu li sobre o Charles Spurgeon. Presta atenção, vê se isso não se encontra na tua história. O Spurgeon disse o seguinte, olha, eu creio na graça de Deus e eu tenho certeza porque Jesus me conheceu muito antes de eu ser gerado. Você sabe por que Deus te ama incondicionalmente? Porque antes que princípios completamente corrompidos entrassem no teu coração, antes que várias coisas se mudassem na tua mente, antes que você se perdesse, Ele já te conhecia e já te amava. Ele não mudou, Ele só continua te amando, porque Ele te conhece muito antes dos seus pais saberem que você viria à vida. Jesus, Ele te ama incondicionalmente, e no caminho para Samaria Ele provou isso através de parábolas, conversas. Você é uma carta viva de Cristo, meu irmão. Eu saí de Niterói e vim para BH e para falar para você que está vendo pela televisão. Deus, Ele tem uma expectativa a respeito da manifestação da glória dEle através da igreja. Aleluia! Uma terceira característica que eu quero compartilhar com vocês é que toda carta carrega uma mensagem. Toda carta carrega uma mensagem. E eu vim declarar que a mensagem do Evangelho de Jesus, ela é suficiente para transformar toda uma geração. Quantos creem na mensagem que carregam consigo? Você precisa, meu irmão, entender que aonde você for, para os lugares que Deus te levar, existe uma mensagem pulsando dentro de você e ela é suficiente para mudar tudo ao seu redor. Você tem dentro de você a própria vida de Deus. Coisas diferentes acontecem quando você chega em algum lugar. Aonde você chega, o favor de Deus vai com você. Aonde você chega, a graça de Deus está sobre você. A vida de Deus está em você. Coisas diferentes têm que acontecer. Aleluia! Vocês estão comigo? Glória a Deus! Sabe, a gente ouve muito falar de uma igreja além das quatro paredes. Lá em Niterói a gente começou um projeto que se chama Next Out. A gente está pegando os barzinhos que são mais frequentados na cidade, a gente fecha o barzinho, invade o barzinho com a igreja e faz um culto lá dentro. Sabe por quê? É muito comum, e não tem nada de errado com isso que eu vou falar, isso é maravilhoso. Na nossa igreja é assim, na Savassi é assim, em vários outros lugares. É comum a gente fechar boates em todos os lugares do Brasil e implantar igrejas lá. É comum a gente fechar cinemas, casas de show e implantar igrejas lá. Agora, não é tão comum você chegar no meio da cidade e dizer assim, olha, por mais que você não vá até a igreja veio até você, nós estamos aqui, nós somos cartas vivas de Cristo andando por toda a cidade. Você consegue imaginar o poder transformador de Jesus invadindo amanhã as ruas de BH? Começa a pensar comigo, imagina Jesus
em todas as ruas de BH. E você começa a ver no WhatsApp as pessoas comentando, olha, Jesus ele está entrando em todas as universidades. E as pessoas dizendo, Jesus passou por aqui também. Jesus está na minha rua. Cara, Jesus entrou no Pátio Savassi, ele entrou no Shopping BH. Jesus entrou em todas as comunidades de BH. Você consegue imaginar, seria poderoso ou não? Eu vim para te dizer nessa noite que quando você sai desse culto e vai para a tua casa, Jesus ele toma a cidade de BH, Jesus ele entra nas ruas de BH, Jesus em nós é a esperança da glória. Aleluia. Sabe, muito se fala sobre uma igreja além das quatro paredes, e normalmente quando a gente fala, a igreja precisa sair das quatro paredes, eu não sei você, mas a primeira coisa que eu penso é, a igreja precisa fazer um evangelismo criativo, a igreja precisa fazer projetos missionários, e não tem nada errado nisso, muito pelo contrário. Isso é bíblico, isso é poderoso. A minha escola ministerial foi nas ruas, servindo moradores de rua, em projetos de missões. Eu sou apaixonado por isso, eu tive as maiores experiências com Deus servindo dessa forma. Mas a igreja, além das quatro paredes, não se resume só a alguns projetos que a gente faz e elabora e pensa, não são só atitudes pensadas ou programadas, mas é quando acaba o culto, apago as luzes e cada um de nós entra nos nossos carros, é quando a gente entra no ônibus e vai para casa. Isso é uma igreja além das quatro paredes. A igreja não se resume a quando nós estamos juntos, mas a igreja ela é viva. Assim como Jesus caminhou por Samaria, o que ele quer dizer para a gente é o seguinte, olha, aonde vocês forem, não se preocupem tanto em ensinar ou pregar, mas se preocupem principalmente em ser a própria mensagem viva do que o Evangelho é capaz de fazer. E é isso que eu vim nessa noite declarar sobre você, os lugares aonde você for, os lugares aonde você passar, em nome de Jesus, que haja manifestação da glória de Deus, porque Cristo está em você. Cristo está em você, isso é suficiente. E a gente continua lendo sobre Jesus em Samaria, e é interessante porque os pecadores tinham prazer de estar com Jesus. Olha como é interessante, os pecadores amavam estar com Jesus. Você lê em várias partes dos evangelhos, a Bíblia diz que os pecadores iam aonde Jesus estava, os pecadores entravam na casa onde Jesus estava, eles sentavam à mesa, ouviam o que Jesus tinha para falar, conversavam com ele. Eu não sei você, mas durante muito tempo eu tinha a percepção de que pecadores não gostam muito de andar com cristãos, deve ser algo espiritual, é porque o que tem na minha vida afasta ele, afasta o pecado que está nele. Mas aí eu parei para analisar isso e eu falei assim, como que o próprio Deus, o verbo que se fez carne, estava no meio de pecadores e nada afastava eles? Como que Jesus andava no meio dos pecadores e ele era o próprio Deus? E os pecadores tinham prazer de estar com eles, e eu entendi algo, meu irmão, os pecadores eles nunca tiveram problema em estar próximos de Deus. O coração dos pecadores sempre foi fechado para os religiosos. E o coração de Jesus também. Você vê em toda a caminhada de Jesus na terra, o que ele passou próximo de religiosos não se compara ao tempo que ele passou próximo de pecadores. Sabe por quê? O que existe em nós é irresistível. Sabe, eu tive uma experiência esse domingo, até que eu comentei com o Flavinho, domingo 20h30, eu fiz um apelo e um dos jovens que veio à frente, eu conheci ele da época da pista, como a gente diz em Niterói, aqui o pessoal usa essa expressão ou não? Da época da boate? Ok? E eu fiquei intrigado, Flavinho, porque ele estava completamente receptivo para a mensagem da cruz, ele estava emocionado, ele estava feliz de estar ali na frente. E quando acabou o culto, eu conversei com ele, eu falei assim, meu irmão, eu nunca te imaginei dentro de uma igreja. E ele falou, eu também nunca me imaginei. Então por que você veio à frente? Preste atenção, porque isso pode ser a chave para a transformação de toda a sua família. Isso pode ser a chave para a transformação de toda a sua casa. Ele diz o seguinte, porque nunca me apresentaram Deus dessa forma. Pessoas ainda não se converteram, meu irmão, porque ainda não foram apresentadas a Deus sem nenhum peso de religião. Sabe, quando a gente consegue romper as barreiras da religião e apresentar quem Deus é de fato, é irresistível.
É irresistível. O problema é que durante muito tempo, séculos atrás, gerações atrás, todas as vezes que a gente falava sobre Jesus, vinha junto com isso um peso de religião, vinha julgo, mas Ele já levou sobre si todos os julgos. Nós não estamos mais debaixo de julgo de religião, nós não estamos mais debaixo do julgo da lei, mas nós estamos hoje debaixo da graça. Jesus, Ele é suave, a sua mensagem é leve. Sabe, naquele tempo antigo, na antiga aliança, os sacerdotes, eles tinham uma função, e eu quero dizer que ela permanece até hoje. Nós somos sacerdócio santo, e você sabe qual é a função do sacerdote? É promover encontros entre o homem e Deus. Aonde você for, meu irmão, sem que você use uma palavra, eu declaro em nome de Jesus que você vai ser canal para promover encontro entre homens e Deus. Pessoas vão olhar para você, não vão entender, mas vão falar assim: eu não sei o que é, mas eu quero o que você tem na sua vida. Você não me falou nada, mas eu quero essa paz que você tem. Sem que a gente use palavras, meu irmão, eu creio nesse evangelho transformador. Eu creio numa igreja transformada. Eu creio numa igreja que vai falar de Jesus sem precisar usar palavras. Eu creio nisso. E Jesus caminhou por toda Samaria. E essa é a mensagem que Jesus levou para aquela época. O que eu ensino é maravilhoso. As minhas pregações são poderosas, mas nada dá mais prazer do que andar do meu lado. Nada dá mais prazer para um filho do que andar perto do Pai. Sabe, Jesus, quando estava próximo da morte de cruz, se eu não me engano, em João 12, ele diz assim, ele está no meio do povo, e aí a voz de Deus vem, e todos percebem, e ele diz assim: filho, eu estou aqui parafraseando, ele diz: filho, eu te glorificarei, e eu te glorificarei novamente. E aí me fez lembrar lá do batismo de Jesus. Jesus chega no Rio Jordão para ser batizado, e resumindo bastante, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem em forma de pomba, e Deus, ele diz assim: esse é o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Meu irmão, todo o prazer do Pai está no Filho. Todo o prazer de qualquer pai está no seu filho. Sabe, eu posso morar onde for, eu posso ter o carro que for, eu posso pregar nos lugares que for. Se a minha filha Cecília estiver doente numa cama, nada me alegra, porque todo o meu prazer está na minha filha, e assim é Deus também. Se assim é o coração do homem que é mau, quem dirá o coração de Deus que é bom? Meu irmão, todo o prazer de Deus está nos seus filhos. Por isso, em nome de Jesus, eu quero declarar, meu irmão, você é filho de Deus, comprado por preço de sangue. Todo o prazer do Pai está em você, todo o prazer do Pai está na restauração da tua família, todo o prazer do Pai está em transformar completamente a tua história. Você é uma carta viva de Deus escrita por Ele. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Sabe, eu já estou aqui finalizando e eu queria compartilhar com vocês um testemunho que marcou a minha história. Eu conheci um pastor chamado Jeff. Ele era um pastor missionário, ele veio para o Brasil há muitos anos e ficou aqui. E ele comentou de um jovem que tinha um sonho de servir em missões, mas ele tinha muitas limitações, ele não conseguia aprender outras línguas, ele tinha problema de dicção, ele tinha problema de saúde. Ele não tinha nada que era necessário, exigido pela agência missionária que ele fazia parte, para ser enviado para o campo. Mas aquele era o chamado dele, aquilo era o que trazia sentido para ele. E ele, por conta própria, foi. Ele pegou tudo que ele tinha, se desfez e foi para uma tribo indígena. Preste atenção, esse testemunho é poderoso. Esse homem foi no meio de uma tribo indígena e ele viveu no meio deles sem conseguir aprender uma palavra do dialeto deles. Aquele homem, ele decidiu o seguinte: bom, eu não consigo me comunicar com eles, mas eu vou fazer o que Jesus faria se estivesse aqui. Aquele jovem, ele serviu aquela comunidade como se Jesus estivesse ali. Ele serviu como Jesus serviria. Ele ofertou toda a história dele naquele lugar, como Jesus faria. E aí um belo dia ele morreu. Anos depois, chega uma missão naquele lugar, com toda a estrutura. E aí eles começam a conversar com aquele povo no dialeto deles e começam a apresentar a pessoa de Jesus. Olha, Jesus, ele é amoroso, Jesus é bom, Jesus, ele serve, Jesus, ele dá a vida por aquele que ele ama, Jesus é assim. E Jesus, ele começou a falar a respeito de Jesus e eles falaram assim: nós conhecemos Jesus.
Vocês conhecem Jesus? Como vocês conhecem Jesus? Alguém já falou de Jesus para vocês? E eles falaram assim, não, mas Jesus viveu aqui no meio de nós. Inclusive eu posso mostrar onde ele foi sepultado. Você pode glorificar, meu irmão? Eles nunca ouviram falar a respeito de Jesus, mas eles conheceram Jesus de fato. Você vai a lugares em que você talvez nem vá falar de Jesus, mas pessoas conhecerão Jesus através de você. A tua história era suficiente para transformar os lugares por onde você passa. A tua história é suficiente para causar em pessoas o desejo de ter o que você tem. Sabe, eu tenho muito temor todas as vezes que eu vou pregar sobre a palavra de Deus, porque eu não tenho uma mensagem muito elaborada, mas existe algo que eu não abro mão. Eu levo muito a sério, porque eu sei que todas as vezes que eu falo do nome de Jesus, todas as vezes que eu falo sobre a palavra dele, para algumas pessoas pode ser a única oportunidade de ter um encontro real com ele. Por isso eu te vi aqui, eu pedi, Paizinho, que essa mensagem seja simples, mas seja poderosa, de tal forma que as pessoas possam sair mais apaixonadas por você do que quando entraram. Eu quero saber, existe alguém apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Aleluia, aleluia. O tema dessa mensagem é Jesus esteve aqui, não porque eu quero falar de lugares em que ele passou de fato, mas a palavra de Deus diz que Jesus morreu, ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e ele disse assim, olha, vocês permaneçam aqui em Jerusalém, até que venha revestimento do alto através do poder do Espírito Santo, e aí então, vocês passarão não só por Jerusalém, como por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que é interessante? Discípulos caminharam com Jesus até a sua cruz, foram revestidos de poder do Espírito Santo e passaram novamente por Samaria, mas agora não só como discípulos, mas como a igreja viva de Cristo. Se você for com Jesus até a cruz dele, aceitar o seu sacrifício, você vai sair da cruz, meu irmão, como igreja viva. Por onde você passar, milagres vão se manifestar. Se a gente lê a história da igreja depois de Jesus, você começa a ler Atos, você começa a ver o que os apóstolos fizeram. Meu irmão, eles foram revestidos de poder no nome de Jesus. E aquilo que Jesus começou lá em Samaria, em Jerusalém, ele continua fazendo aqui em Belo Horizonte, Niterói, São Paulo, Brasil, em lugares que a gente não tem ideia. Esse é o Evangelho de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus, meu irmão, você vai passar por lugares que pessoas não dirão apenas que ouviram falar de Jesus, mas será tão real a vida de Deus em você que pessoas dirão, Jesus esteve aqui. Jesus esteve aqui. Quando você chegar na sua casa, você vai colocar a chave na tua porta. Eu não sei como é que está a sua casa, pode ser que a sua casa esteja em briga antes de você vir para cá, pode ser que ao chegar lá continue assim, mas você vai chegar diferente. No reino espiritual, quando você chegar em casa, o inferno também vai ter que declarar, Jesus chegou aqui, Jesus chegou nesse lugar. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus esteve aqui. Essa mensagem que eu quero carregar por todos os lugares que eu passar. Sabe, aquele menino é cheio de limitações, ele é muito novo, ele é assim, assado, mas uma coisa eu sei, Jesus mora nele. Jesus mora dentro de você. Jesus mora na tua casa, porque você ali vai estabelecer um novo tempo. E eu quero fechar essa mensagem, meu irmão, te convidando a abrir em 2 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Todos acharam? Eu confesso que quando eu li isso pela primeira vez, eu me apaixonei completamente por aquilo que ele me convidou a fazer. Mas essa mensagem aqui não é restrita a pessoas que estão diretamente envolvidas com o ministério. Esse convite que Jesus nos faz e está aqui em 2 Coríntios é para todo aquele que foi encontrado um dia lá em Samaria completamente perdido.
Esse convite que Jesus nos faz aqui é para você, meu irmão, que entendeu a mensagem da cruz. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 18. Ele diz assim, vamos ler lá desde o 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Declare comigo assim: a palavra da reconciliação está em mim. Olha só que poderoso que Paulo diz. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se o próprio Deus nos rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que agora nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em algumas versões, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, agora que em Cristo nós fomos alcançados por esse ministério de reconciliação, é como se o próprio Deus clamasse para que agora através de nós sejamos também reconciliadores. Sabe para que Jesus te chamou? Independente de chamado ministerial, você foi chamado para reconciliar a criação com Ele. Você foi chamado por Deus para reconciliar os seus filhos com Cristo, reconciliar a tua família com Cristo. Aonde você for, entenda, existe em você um ministério da reconciliação. E todas as vezes que você falar de Jesus, todas as vezes que você ensinar sobre Jesus, ou que você caminhar com Ele, é como se o próprio Deus convidasse os seus filhos de volta, através de você. E Paulo fecha aqui dizendo, olha, aquele que nunca cometeu pecado algum, recebeu sobre si todo o pecado, meu e seu, para que agora nós sejamos justiça de Deus. Deus, quando olhou para Jesus, lá em Isaías 53, depois você pode ler com calma, você vê a ira de Deus sobre o pecado que estava em Jesus. Deus, Ele teve prazer em moer a carne de Jesus, Ele teve prazer em castigar Jesus. E justamente porque Deus, Ele teve toda a sua ira sobre o pecado de Jesus, já está consumado. E quando Deus olha para mim e para você, não existe mais ira alguma, não existe mais peso de condenação, porque em Cristo nós fomos libertos. Você crê nisso? Em Cristo nós fomos libertos. Por isso eu quero te convidar em nome de Jesus a ficar de pé, e eu quero fazer uma oração com você, e o poder de Deus vai se manifestar nesse lugar, na minha vida, na sua vida, através de você, aonde você for, eu declaro que o próprio Deus vai com você. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Te exaltamos, Jesus, Tu és o Rei, Pai, tudo aponta para Ti, Jesus, Tu és o centro de todas as coisas, Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Quantos aqui creem? Quantos creem? Jesus, declare Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais me
o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem, declare que em meu coração, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Aleluia, de olhos fechados, feche seus olhos em nome de Jesus. Esse culto ele está acabando, mas a obra de Deus na sua vida, ela só está começando. Aquilo que você experimentou nessa noite, eu creio que Deus deseja fazer coisas muito mais profundas. Aquilo que você sentiu no teu coração é muito mais do que emoção, mas é o próprio Deus te chamando para perto dele. Então onde você estiver, em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Onde você estiver, coloque a mão sobre o teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração, declare comigo assim: Pai. Declara comigo, eu quero ouvir a tua voz. Declara assim: Pai, nessa noite eu ouvi a tua palavra, eu fui alcançado pelo teu amor e eu desejo ser transformado por ele. Eu desejo, Pai, que em todos os lugares que eu for, as pessoas tenham certeza de que Jesus esteve ali também. Eu declaro nessa noite, para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que me prendia não me prende mais. Declare isso com alegria: o que me oprimia não me oprime mais, porque Cristo me libertou. E hoje eu tenho a própria vida de Deus, em nome de Jesus, amém. Você se alegra com isso, meu irmão? Pode glorificar o nome dEle. Aleluia, aleluia. Você tem acesso à própria vida de Deus. Esse é o projeto de Deus desde o início da criação. Sabe, o projeto de Deus para o homem nunca foi de salvá-lo. Você sabia disso? Porque Deus não criou o homem para que o homem se perdesse, mas o homem caiu. E aí Deus então trouxe a obra da redenção. Sabe qual é o propósito eterno de Deus? É de ter o homem perto. Ele fez o que foi preciso para ter você perto dele. Ele foi até onde foi necessário para ter você perto dele. Sabe, Jesus não abriu mão de você. Deus ele é poderoso e ele criou todas as coisas. Quantos creem nisso? Quando Deus olhou para a criação e viu que a criação se perdeu, Ele poderia ter destruído tudo e criado novamente, mas Deus ele não descarta pessoas. Ele foi até onde foi preciso para salvar a mim e a você. Há 10 anos atrás essa mensagem entrou na minha vida. Há 10 anos atrás eu disse sim para Jesus e tudo ao meu redor foi transformado por Ele. Há 10 anos atrás eu disse sim, porque alguém entrou na minha casa e sem falar diretamente de Jesus, eu tive a certeza de que Jesus estava ali naquele lugar. Aleluia, sabe? Esse pastor que entrou na minha casa, eu me batizei com ele, aceitei Jesus com ele, casei com a filha dele. Eu queria recompensá-lo. Casei com a filha dele, Deus me deu uma família linda. Eu vim aqui nessa noite para dizer, meu irmão, Jesus ele transforma histórias, Ele quer escrever algo lindo sobre a tua vida.
você só precisa dizer sim para esse amor. Por isso, aonde você estiver, você que fez pela primeira vez essa oração, você que pela primeira vez disse sim para Deus, você que pela primeira vez disse que deseja ter a vida dele em você, eu não estou te convidando para mudar de religião, porque deixar de ser católico para ser evangélico não muda nada. Jesus, ele não veio para transformar você em uma nova religião. Jesus, ele veio para transformar você completamente, para que tudo seja novo. Jesus, ele quer você perto, vida nova, tudo novo. Então você que deseja Jesus nessa noite, onde você estiver, é só você levantar a sua mão, eu vou contar até 3. Aonde você estiver, eu quero orar por você. Na galeria, aqui embaixo, meu irmão, que não seja a timidez capaz de te impedir, diga sim para Deus hoje e comece uma história linda com Ele. Onde você estiver, levante sua mão. 1, 2, 3, levante as suas mãos, eu quero orar por você. Tem uma pessoa aqui à frente, mais uma jovem aqui à frente, tem mais pessoas na galeria, tem mais uma pessoa aqui à frente. Você pode se alegrar, hoje é noite de salvação na casa de Deus. Aleluia! Aleluia, eu sei que tem mais pessoas. Aonde você estiver, levante a sua mão. É só levantar a sua mão, nós queremos orar por você. Aonde você estiver, e as pessoas que levantaram a mão, vem aqui à frente, rapidinho. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Aleluia, Flavinho. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Obrigado, me senti honrado de estar aqui. Amém? Vou levar boas lembranças para Niterói. Você que levantou a sua mão, você que nessa noite fez a oração de entrega, ou você que estava distante nessa noite, você quer se reconciliar com Ele, saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Esse é o momento mais especial do culto, um momento onde pessoas abrem o seu coração e recebem o Filho como Senhor e Salvador. Temos pessoas chegando aqui nos corredores, você pode aplaudir o Senhor por elas. Isso, sai do seu lugar, pode vir. Aleluia, aleluia. Quantas pessoas chegam, erga suas mãos e vamos declarar. Pode vir. Se você está aí na primeira galeria, sai do seu lugar e venha. Nós queremos orar por você. Aleluia. Aleluia. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. Olha para mim. Como Deus usou a vida do André nessa noite. Nós somos cartas vivas. Nessa noite, Deus ele não chama você somente para que você esteja com Ele, mas o Senhor te chama para que Ele seja um também com você. É recíproco, é um relacionamento, é um diálogo. É eu com Deus e Deus comigo. É Deus com você e você com Ele. E nós vamos orar por vocês nessa hora. Isso não são lágrimas que descem, isso se chama Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado e também do juízo. Estenda as suas mãos, queria chamar o André para fazer essa oração por cada pessoa que nessa noite recebe. Estenda as suas mãos, não saia ainda, esse é o momento mais importante. Ei, aleluia. Sabe, o que eu tenho para dizer para vocês é que a partir de hoje começa uma nova história. Não existe mais peso, julgo, porque o sangue de Jesus te livrou de todo mal. Você agora é uma nova criatura em Deus. Sabe, quando Deus olhar para você agora, Ele vê um filho amado. Eu quero declarar em nome de Jesus, a vida de Deus em você é suficiente para transformar toda a tua história.
Estenda as mãos aqui à frente. Pai, nós te agradecemos por mais uma noite de salvação na tua casa. Nós te agradecemos porque verdadeiramente Jesus esteve aqui também essa noite. E eu declaro em nome de Jesus que para onde eles forem, Pai, que a tua graça seja com eles. Eu declaro em nome de Jesus que o teu sangue é poderoso para transformar todas as coisas sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família deles. Deus, em nome de Jesus, que quando eles chegarem em casa agora, Deus, eles possam ter a certeza de que ao acordarem amanhã, eles são completamente diferentes do que eram até hoje. Tudo novo, é o que nós declaramos em nome de Jesus. E se você crê nisso, meu irmão, você pode se alegrar. Você pode se alegrar, declara assim: Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, sabe? Vocês estão aqui à frente. Segunda-feira eu estou voltando para Niterói. Vocês permanecem aqui. Mas aquilo que Deus começou a fazer hoje é algo profundo. Daqui a um ano você vai olhar para tudo que Deus fez e você não vai conseguir entender a dimensão, a profundidade, a largura. Deus, Ele é maravilhoso e a maior alegria que Ele tem é em dar coisas boas aos seus filhos, amém? Então se prepara, porque agora você faz parte do reino dEle. Há sobre você o cuidado de Deus, o amor de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Preste atenção, vocês que estão aqui. A Escritura Sagrada diz para nós que um momento como esse há muita festa no céu. E nós não poderíamos deixar de receber vocês se também com muita festa. Por isso, o pastor Tião vai contar até 3 quando eu falar. E vocês vão virar para a igreja e nós queremos celebrar juntamente com vocês. Amém? Vamos lá, igreja. 1, 2... 1, 2, 3 e... Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Mais forte, aplauda, aplauda! Oh! Glória a Deus! Deus é fiel! Nós queremos mais 5 minutinhos de vocês para pegar o seu nome, o seu telefone e dar um presente para vocês, porque queremos inserir vocês no meio dessa igreja linda, em nome de Jesus. O pastor Marquinho com toda a equipe vai conduzir vocês. Mais 5 minutinhos, quando vocês voltarem nós ainda estaremos aqui. Enquanto vocês saem nós vamos aplaudir mais uma vez, porque foi noite de salvação. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Estenda suas mãos. Quantos foram abençoados aqui nessa noite? O André vai estar pregando amanhã também na Lagoinha Savassi às 19 horas. Fica aí o convite. Eu também quero convidar você para o nosso culto aqui na sede toda quinta-feira, que é o culto Céu na Terra às 20 horas. Em nome de Jesus, glória a Deus pela vida, pastor Tião, de toda a equipe. Em nome de Jesus, André, obrigado, viu? Sua família, seus pais, isso é uma bênção para nós, a casa está aberta. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor André. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque o teu nome foi exaltado e houve salvação no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque saímos daqui como cartas vivas. O Senhor está conosco, o Senhor mora dentro de nós. E que cada palavra nossa, que cada pensamento, que seja tão somente para o louvor da Tua glória. Pai, que o Senhor nos leve em segurança, em paz. Em o nome de Jesus. Amém. Dê pelo menos